Fala turma! Estudando para o concurso público da Unesp. Primeira coisa que preciso dizer para você: não estude este regimento geral da Unesp que facilmente você encontra na internet. Não. E você vai entender o porquê. Você vai estudar este regimento aqui, com esta capa, versão consolidada, atualizado o regimento, até 7 de julho de 2025. Observe que, naquele regimento que não é para você estudar, o artigo 9º diz: perderá o mandato o representante que faltar a 2 sessões consecutivas do CO ou a 4 sessões alternadas, por ano de mandato, sem motivo considerado justo pelo Conselho Universitário, que é o CO. Isso já não está mais valendo faz um tempo, desde 7 de maio de 2021. Veja como era. E agora sim, na versão consolidada de julho de 2025, você já vê a nova redação que pode ser cobrada na sua prova. O mandato de representação de titular e suplente nos órgãos colegiados centrais. O mandato vai ser extinto no caso de falta de ambos os representantes, tanto o titular quanto o suplente, em 2 sessões consecutivas ou falta dos 2 representantes a 4 sessões alternadas por ano de mandato. Então, é bem diferente a redação, beleza? Entendendo que você tem que estudar o regimento atualizado e, só por curiosidade, veja este 9 aqui, no alto à esquerda da palavra artigo, você vê lá no rodapé da página do regimento, o número 9 diz que foi alterado o artigo 9º pela Resolução 25, Resolução Unesp de 2021. Lá no site portal oficial da Unesp, Resoluções e Portarias, você encontra a Resolução 25 de 2021, que altera dispositivo. O que é isso, dispositivo? É um artigo, um parágrafo, uma linha do Regimento Geral da Unesp. Olha aqui em destaque no retângulo cor verde, artigo 9º é a nova redação valendo a partir de 7 de maio de 2021. Então você estude a versão correta do Regimento Geral da Unesp. E neste vídeo vamos resolver questão de regimento, mas especialmente no modelo de questão situação hipotética. Nos últimos tempos, a banca VUNESP, a Fundação VUNESP, gosta e tem formulado assim. Esta questão aqui nós resolvemos em vídeo anterior. Está aqui como estava na prova de maio de 2025. Aqui eu transcrevi. Então, você saberia responder esta questão? Pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no domingo da prova. Vale um ponto. Todo ponto no concurso público da Unesp é fundamental. Você tem que acumular pontos, não é verdade? Perder o mínimo de pontos possível, porque você quer ficar bem classificada, bem classificado, lá na classificação definitiva, final, e esperançoso de ser convocado para a contratação. Veja, considere que a Faculdade de Medicina, lá do campus de Botucatu, está iniciando uma nova pesquisa sobre o uso de células-tronco para combate da anemia falciforme, mas como a atividade escapa à rotina das tarefas, tanto os professores como os alunos estão com dificuldades de prosseguir na pesquisa. Com base na situação hipotética, ou seja, nesta história, ainda que não tenha personagem, mas fala de uma unidade universitária, Faculdade de Medicina, de um campus universitário Unesp, campus Botucatu. Então, realmente é uma historinha, estudo de caso, situação hipotética, situação problema. Qual alternativa você marcaria? Importante no enunciado da questão é não perder tempo e não se perder com o que não importa. Nome da unidade, o nome do campus, isso não tem importância. Mas o que é esse estudo, Fábio? Pesquisa de células-tronco. E essa anemia falciforme? Que nome feio, nunca ouvi falar. Que anemia é essa? Isso tudo não importa. Importante, vou destacar para você, porque você estuda o regimento, você ouve o regimento, inclusive aqui no canal, existe a audioleitura, veja aqui nos cards. Tá ok, tá ok, você vai ouvir repetidamente e com certeza a sua mente vai se lembrar. Atividade escapa à rotina das tarefas. Opa, eu li isso no regimento, então destaquei aqui. E aí você busca nas alternativas.
Quando no enunciado disse que a atividade vai escapar à rotina das tarefas de docência, você busca nas alternativas a resposta da questão e, claro que com o seu estudo assertivo, você já entendeu, opa, a faculdade precisa contratar, e aí vai contratar o quê? Professor assistente, professor substituto, professor colaborador, professor visitante, professor titular, professor livre-docente, professor assistente doutor, professor associado. São muitas terminologias que estão no regimento, mas é fácil. Você já sabe. Atividade escapa à rotina das tarefas. Fábio, ou é professor colaborador ou é professor visitante. E bem legal, já resolvi essa questão aqui no canal. Veja nos cards, tá bom? Então não vamos resolver, mas já adianto que quando fala de atividade que foge da rotina das tarefas de docência, nós estamos falando de professor, veja aqui, ó, antes de mostrar o gabarito, professor visitante, porque diz no regimento, poderá ser autorizado pelo reitor por proposta da congregação da unidade universitária, no caso aqui da questão, a Faculdade de Medicina, lá do campus de Botucatu. Então, pode ser autorizado pelo reitor o contrato de um professor colaborador ou o contrato de um professor visitante. Em destaque na cor azul, você já sabe que a resposta da questão vai tratar do professor visitante. E o professor visitante poderá ser contratado para atividades que, escapando da rotina das tarefas de docência e ou de pesquisa da unidade universitária, essas atividades impõem-se para o aprimoramento tanto do pessoal docente como discente. Então, lá no enunciado, até você poderia entender, opa, os professores e os alunos estão com dificuldades de prosseguir na pesquisa. Então, vamos contratar um professor visitante, né, para aprimorar tanto o corpo discente quanto o corpo docente. É o que disse lá no regimento. Então, você vê a alternativa A é a resposta da questão, porque diz para a gente como a atividade escapa à rotina das tarefas de docência, de ensino, pesquisa, o reitor, por proposta da congregação da unidade universitária, o reitor pode autorizar a contratação de professor visitante pelo prazo de 1 ano, vedada a prorrogação. Isso é bastante importante. Você tem que saber a diferença entre professor visitante e colaborador, e os prazos são diferentes também. O que você achou de erro na B? Você está estudando o regimento, estudo assertivo, ativo. E na C, o que há de erro? Na D de dado, identificou alguma coisa? Na E de escola, e aí? Veja na E de escola falando de contrato ou avença firmada por 2 anos, admitida a prorrogação uma vez. Tá vendo que questão talvez difícil para iniciantes no mundo do concurso público da Unesp? Vemos a resposta da questão, olha o gabarito. Questão 20, alternativa A, prova de 25 de maio de 2025. Então tá bom, seção 6ª do regimento fala do contrato de pessoal docente e ali no artigo 131 fala que pode ser autorizado contratar professor colaborador ou professor visitante, quem autoriza o reitor, mas quem propõe é a congregação. E depois, os parágrafos 2º, 4º e 7º falam mais sobre o contrato do professor visitante. Veja que o 4º diz que, dependendo do volume da natureza das atribuições a serem confiadas, seja para o professor colaborador, seja para o professor visitante, seus contratos poderão ser propostos para a prestação de 12, 24 ou 40 horas semanais de trabalho. Porque a pessoa entende de matemática e aí viu 12, dobro de 12, 24. Dobro de 24, 48. Opa, guardou 12, 24, 48. Chega na prova, erra. Porque, inclusive, naquela questão, falou de 36 horas. Nem tem isso. Olha só. Então ficou fácil. Daria para você eliminar a alternativa D de dado. Você não tinha certeza se era visitante ou colaborador. Mas você viu comigo agora há pouco. Ou é 12, ou 24, ou 40. Se estivesse aqui 48, eu tenho certeza de que muita gente marcaria a alternativa D de dado, mas não é a resposta da questão. Então guarde, olha aqui o destaque, setinha na cor laranja, 12, 24 ou
40 horas semanais de trabalho. Não é 48 horas de trabalho. Vamos lá então. A partir desta questão que já resolvemos, você viu no card e você vai assistir depois, eu formulei outra questão. Considere que a Faculdade de Medicina Veterinária, campus Araçatuba, está iniciando um novo ano letivo. Mas como o corpo docente está desfalcado, ou seja, faltam professores para determinadas disciplinas de um departamento, as tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade, têm sofrido severo prejuízo. Com base na situação hipotética e no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que, claro, você é sagaz, né? Você está estudando para o concurso público da Unesp. Eu mostrei uma prova, eu mostrei uma questão cobrada em prova anterior, cuja resposta, né, falava do professor visitante. Então, até como spoiler, você imagina que a questão aqui da banca na gata, questão novinha em folha, cobraria sobre professor colaborador. Mas tá bom. Veja a alternativa A. Em face da natureza das tarefas a serem desempenhadas, quais tarefas, Fábio? Olha lá no enunciado. Esquece a unidade universitária, esquece o campus. Aí falou que está começando o ano, mas faltam professores. As tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. Fala para mim, você não leu isso lá no Regimento Geral da Unesp? Claro, é na seção que vai falar de contrato, né, de docente, e ou é professor visitante ou professor colaborador. Você viu na questão anterior que quando a atividade foge às tarefas, né, normais de docência, ensino, pesquisa, quando escapa a rotina dessas atividades, é o professor visitante. Agora, quando são tarefas específicas de docência e ou pesquisa, que são as atividades normais da unidade universitária, no caso aqui a Faculdade de Medicina Veterinária, você já entendeu, opa, está falando de professor colaborador, então é meio caminho andado. Veja a alternativa A. Em face da natureza das tarefas, deverá ser contratado um professor visitante? Não, você já risca. Cujo contrato poderá ser feito por até 1 ano de duração improrrogável. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Depois nós vamos ler com calma. B de bola, poderá ser contratado, mas você já desconsidera a alternativa A. Porque não pode ser o professor visitante, tem que ser o colaborador. Ele colabora nas tarefas específicas de docência e ou pesquisa. O visitante não. Serão atividades que fogem à rotina da docência, do ensino, da pesquisa. Agora, B de bola, poderá ser contratado um professor visitante ou um colaborador. Galera, turma, galera. Pode ser contratado do jeito que quer, seja visitante ou colaborador. Se fosse assim, não estaria lá em pontos diferentes do regimento, explicando quando se contrata o professor visitante e quando se contrata o professor colaborador. Então, só aqui você já falava para si mesma, para si mesmo, não pode ser a alternativa B, porque vai depender de decisão do reitor. Que é isso? O reitor autoriza o contrato. A proposta é da congregação, legal, e o contrato poderá ser feito por até 1 ano de duração improrrogável, no caso do professor visitante. Nós falamos que voltaremos a isso daqui a pouco. E um contrato poderá ser firmado por até 2 anos, prorrogável no máximo, por mais 2 anos, no caso de professor colaborador. De repente, galera, cuidado. A pessoa vê uma alternativa de redação extensa. Esta parte aqui, muito provavelmente está tudo bonitinho certo. Mas não existe esta discricionariedade. Não depende do juízo ou do critério da congregação, nem do reitor. Quando tarefas são específicas da docência e pesquisa, é professor que colabora, colaborador. Quando são tarefas que escapam à rotina das atividades lá, de docência, ensino e pesquisa, aí é professor que visita, visitante. Então a B não pode ser. C, se for contratado um professor colaborador, seu contrato de trabalho poderá ser estipulado
em 12, 24 ou 48 horas semanais. Olha só, eu coloquei colaborador, claro que você é esperto, já riscou? Não, você sabe. Coloquei professor colaborador, de propósito, a pessoa guardou, decorou, opa, tarefas específicas de docência e ou pesquisa, é o professor que colabora, colaborador. E aí, contrato de trabalho, a pessoa vai lendo 12, 24 e não enxergou aqui, galera. Veja aqui o destaque agora, ó. O que eu falei para vocês há pouco? 48 horas? Não, 40. 40, só por causa deste 8. Tá errado isso daqui, turma. Cuidado. Dedidado, poderá ser contratado um professor visitante ou um colaborador. Você sabe que não. Se são tarefas específicas de docência, eu preciso de professor colaborador para colaborar. Agora, se são atividades que escapam à rotina da docência, ensino, pesquisa, aí eu chamo um professor para visitar. É o professor visitante. E aí, haverá proposta da congregação da unidade universitária? Tá ok. Mas não é dependente de critério e juízo da congregação. Ela não escolhe. Você entende a diferença? Depende de proposta dela, claro. Ela vai propor a contratação de um professor colaborador, porque as tarefas são específicas de docência e ou pesquisa. Se fossem atividades que escapam à rotina, aí ela ia propor, dependeria da proposta da congregação, a contratação de um professor visitante. Mas não depende da escolha dela, não depende do juízo ou do critério da congregação. Entendeu a diferença? E o contrato pode ser autorizado pelo reitor? Beleza, mas está errado aqui, ó. Isso que eu estou falando para você. Quando fala que pode contratar tanto um quanto o outro, então depende do meu critério, depende do meu juízo, do que eu entendo que é melhor para a unidade universitária. Não, a congregação não tem isso. Ela está presa ao que está escrito no regimento. Se são tarefas específicas de docência, preciso de professor que colabore, colaborador. Se são atividades que escapam à rotina da docência e da pesquisa, aí eu preciso de um professor para visitar, um visitante, que vai aprimorar o corpo discente e o corpo docente, né? E descola o contrato. Olha a resposta da questão, turminha, galera, turma, ipsis literis do que está no regimento. Vamos ver a fundamentação? Você ouviu aí, né? A carreta furacão passando na frente da minha casa. Eita, meu Deus do céu, mas não atrapalha nossos estudos. Primeiramente, vamos ver o porquê de a alternativa E ser a resposta da questão. Veja o parágrafo 1º do artigo 131 do regimento. O professor colaborador será contratado para tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. Tá ok, beleza. E, como a questão está falando de professor colaborador, tarefas específicas, então não temos dúvida, não é professor visitante. E aí depois diz lá, no parágrafo 5º, o contrato de professor colaborador que já exerce função docente em outra instituição, o contrato vai ser celebrado de acordo com seus títulos acadêmicos. Tá vendo, galera? O que é correto afirmar de acordo com o regimento e com a história que você lê no enunciado da questão. É o que está na alternativa E de escola. Na D de dado está errado porque a congregação ela não escolhe. Ah, eu quero visitante. Ah, eu quero colaborador. Não. Atividades que escapam à rotina, visitante. Tarefas específicas de docência e ou pesquisa, colaborador. Por isso que a D de dado não pode. Por que a C não pode, Fábio? Porque é 12, 24 ou 48. Eu alertei vocês. Olha aqui, parágrafo 4º do artigo 131. Dependendo do volume e da natureza das tarefas, atividades, atribuições que vão ser confiadas ou para um professor colaborador ou para um professor visitante, os seus contratos poderão ser propostos para prestar 12 horas semanais de trabalho ou 24 ou 40 horas semanais de trabalho. Tá bom? Tá vendo, galera? E isso aqui, Fábio,
Veja comigo. Olha aqui. Contrato de professor colaborador terá a duração de até 2 anos, prorrogável no máximo por mais 2 anos. Então, prorrogável no máximo por igual período. O contrato do visitante poderá ser feito por 1 ano de duração e não prorroga. Ele visita por 1 ano e não prorroga por mais 1 ano, não. Guarde. Visitante tem I. E o I, em algarismo romano, é o número 1. Inciso I. Inciso primeiro. 1 ano. 1 ano. 1 ano sem prorrogar. Agora, o colaborador. Quando a gente fala que colabora, eu e você colaboramos. Somos 2. 2 anos. E pode prorrogar, sim, no máximo, mais uma vez, por mais 2 anos. 2, colaborador. 2 pessoas colaboram. Visitante. Visitante tem I. Algarismo romano I. 1, primeiro. Inciso I. Inciso primeiro. 1 ano e não prorroga. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Na descrição do vídeo, o Regimento Geral da Unesp correto. Você clica no link. Tem acesso para não estudar regimento errado, desatualizado, com legislação defasada. E nas telas finais você verá playlist, áudio leitura do Regimento Geral da Unesp. E é isso. Desejo a você bons estudos. E até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.